Helga Miranda nunca imaginou que ajudar uma senhora de cabelos prateados que tropeçara na calçada do cinema mudaria sua vida para sempre. Mas quando ela se abaixou para amparar a idosa elegante que segurava ingressos para a estreia mais aguardada do ano, não sabia que o neto preocupado correndo em sua direção era justamente o herdeiro do império de entretenimento que dominava Goiânia. E muito menos que aquele encontro casual se transformaria na história de amor mais improvável que já vivera. A fila do Cine Goiânia Shopping serpenteava pela praça de alimentação naquela noite de quinta-feira. O Festival de Cinema da cidade estava em sua terceira edição e a estreia nacional de Memórias de Verão atraía uma multidão ansiosa. Helga ajeitou a alça da bolsa no ombro, verificou o horário no celular mais uma vez e suspirou. Chegaria atrasada ao trabalho na manhã seguinte se o filme se estendesse muito, mas não perderia a oportunidade de assistir ao longa-metragem que a crítica especializada tanto elogiava. "Com licença, moça!" A voz trêmula veio de trás dela na fila. Helga se virou e viu uma senhora de aproximadamente 70 anos, impecavelmente vestida com um conjunto de seda azul marinho e joias discretas, mas que claramente custavam mais que seu salário mensal. A mulher segurava uma bengala elegante de cabo prateado, mas parecia ter dificuldades para se equilibrar. "A senhora está bem?" Helga perguntou, instintivamente se aproximando. "Estou um pouco tonta, querida. Acho que me empolguei demais hoje." A idosa sorriu com doçura. "Meu neto disse que eu deveria ter ficado em casa, mas adoro cinema, especialmente as estreias." Antes que Helga pudesse responder, a senhora deu um passo em falso. O salto baixo de seu sapato de couro escorregou no piso liso do shopping e ela começou a perder o equilíbrio. Sem hesitar, Helga deixou seu lugar na fila e segurou o braço da mulher com firmeza, evitando que ela caísse. "Cuidado!" Helga exclamou, mantendo a senhora estável. "A senhora machucou alguma coisa?" Não, estou bem." "Que embaraço!" A idosa riu, mas Helga notou que suas mãos tremiam levemente. "Obrigada, minha filha. Você tem um coração de ouro." Foi nesse momento que uma voz masculina, profunda e levemente ofegante, ecoou atrás delas. "Vovó, eu disse para me esperar no carro." Helga ergueu os olhos e sentiu o ar escapar de seus pulmões. O homem que se aproximava rapidamente era alto, moreno, com olhos castanhos intensos e um sorriso preocupado que transformava completamente seu rosto. Vestia uma camisa social branca com as mangas dobradas, calça jeans escura e tênis casuais. Um visual descomplicado que, de alguma forma, o fazia parecer ainda mais atraente. Havia algo familiar nele, como se já o tivesse visto antes, mas Helga não conseguia identificar onde. "Denison, querido," a senhora acenou com a mão livre. "Esta moça gentil me salvou de uma queda feia. Helga, este é meu neto, Denison Costa." Os olhos dele encontraram os de Helga, e por um segundo que pareceu eterno, o mundo ao redor desapareceu. O barulho da fila, as conversas animadas, até mesmo a música ambiente do shopping, tudo se tornou um murmúrio distante. "Muito obrigado," Denison disse, sua voz carregada de sinceridade. "Mesmo, não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui." "Não foi nada," Helga respondeu, sentindo as bochechas ficarem quentes. "Qualquer pessoa faria o mesmo." "Não é verdade," ele replicou, balançando a cabeça. "Infelizmente, nem todos parariam para ajudar uma desconhecida." A avó de Denison observava a troca de olhares entre os dois com um sorriso sagaz nos lábios. Era uma mulher experiente que reconhecia centelhas quando as via. "Sabe de uma coisa?" ela disse de repente. "Acho que vou desistir do filme hoje. Estou me sentindo um pouco cansada mesmo." "Vovó, a senhora tem certeza?" Denison franziu a testa, preocupado. "A senhora estava ansiosa para ver esse filme há semanas." "Tenho certeza, querido. Mas você deve ficar e assistir. Não vou estragar sua noite."
Ela olhou para Helga com um brilho travesso nos olhos. E talvez a Helga não se importe de fazer companhia para você. Afinal, seria uma pena desperdiçar os ingressos. Helga quase engasgou. Eu não quero me intrometer. Pelo contrário, Denison se apressou em dizer, e Helga percebeu um tom quase desesperado em sua voz. Seria um prazer, se você quiser, claro. Não quero pressionar. Helga olhou para a senhora, que a encorajava com um aceno discreto de cabeça, depois para Denison, cujos olhos castanhos pareciam genuinamente esperançosos. Sua mente racional gritava que ela não conhecia aquelas pessoas, que deveria declinar educadamente e voltar para seu lugar na fila. Mas algo mais profundo, uma voz que raramente ouvia, sussurrava que algumas oportunidades aparecem apenas uma vez na vida. Eu adoraria. Ela ouviu sua própria voz respondendo. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Denison foi como ver o sol nascer depois de uma longa noite. Helga sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação estranha e ao mesmo tempo familiar, como se encontrasse uma peça que não sabia que estava faltando. Perfeito! A avó bateu palmas delicadamente. Agora vou para casa descansar com a consciência tranquila, sabendo que meu neto está em boa companhia. Denison se aproximou da avó e a beijou na testa com ternura. Tem certeza de que consegue dirigir, vovó? Posso chamar um motorista. Bobagem, querido. Dirijo há mais de 50 anos. Ela se virou para Helga e segurou suas mãos entre as suas. Foi um prazer conhecer você, minha filha. Tenho a impressão de que nos veremos novamente em breve. Havia algo na forma como ela disse isso, uma certeza misteriosa que fez Helga se perguntar se a queda da senhora havia sido mesmo um acidente. Após se despedirem da avó de Denison, eles retornaram à fila, que havia avançado consideravelmente. Helga se sentia estranhamente nervosa, como se estivesse prestes a fazer uma prova importante para a qual não havia estudado. Então, Denison disse, as mãos nos bolsos, você vem sempre ao festival? Sempre que posso. Helga respondeu, agradecida por ter algo normal para conversar. Cinema é uma das minhas paixões. E você? Também. Na verdade, estou envolvido com o setor de entretenimento, então acabo vindo mais por trabalho que por prazer. Mas hoje... Ele a olhou de soslaio. Hoje estou aqui puramente por diversão. Helga assentiu, imaginando que tipo de trabalho ele fazia. Pelas roupas caras da avó e pela maneira confiante como ele falava sobre o setor de entretenimento, claramente não estava passando dificuldades financeiras. Ela, por outro lado, havia economizado por 2 meses para comprar o ingresso. E você trabalha com o quê? Ele perguntou. Sou secretária em uma distribuidora de combustíveis. Ela respondeu, tentando não soar defensiva. Não é glamuroso, mas gosto do que faço. Meu chefe é uma boa pessoa e eu tenho bastante responsabilidade. Responsabilidade é importante, Denison disse seriamente. Meu pai sempre diz que não importa qual é o trabalho. O que importa é como você o faz. A fila se moveu novamente. E eles foram empurrados para mais perto um do outro. Helga captou um toque sutil de seu perfume, algo masculino e sofisticado, mas não exagerado. Ela se perguntou se todas as mulheres se sentiam assim perto dele, ou se havia algo especial acontecendo entre eles. Posso fazer uma pergunta talvez indiscreta? Denison disse quando chegaram mais perto da entrada. Pode. Helga respondeu, embora seu estômago se contraísse de nervosismo. Você tem namorado? A pergunta foi direta, sem rodeios, e Helga apreciou sua honestidade. Não tenho. E você? Também não. Ele parou de andar por um momento e a encarou. Para ser honesto, faz tempo que alguém não desperta meu interesse de verdade. Até hoje. O coração de Helga acelerou. Ela abriu a boca para responder, mas nesse momento chegaram ao guichê. A funcionária, uma garota jovem com o uniforme do cinema, sorriu para eles. Boa noite. Ingressos, por favor. Denison entregou os 2 ingressos que sua avó havia deixado com ele. Helga buscou o seu na bolsa, mas quando foi entregar,
A funcionária balançou a cabeça. Desculpe, mas estes ingressos são para a seção VIP, setor especial, com apenas 20 lugares. Ela olhou para o ingresso de Helga. O seu é para a seção comum, que será exibida na sala 2. Helga sentiu o rosto queimar de constrangimento. Claro que os ingressos da avó rica de Denison seriam para a sessão especial. Ela deveria ter imaginado. Tudo bem, ela disse rapidamente, tentando manter a voz firme. Não tem problema. Obrigada pela companhia até aqui, Denison. Foi um prazer conhecer você. Ela começou a se afastar, mas Denison segurou suavemente seu braço. Espera, ele disse para a funcionária. É possível trocar estes 2 ingressos VIP por 2 da sessão comum? A garota piscou confusa. Senhor, a sessão VIP custa 3 vezes mais e tem poltronas reclináveis, serviço de mesa... Eu sei. Denison interrompeu gentilmente. Mas quero assistir ao filme com a Helga. E se ela vai para a sessão comum, eu vou também. Helga o encarou, chocada. Você não precisa fazer isso. Sério, não tem problema. Para mim tem, ele disse, seus olhos encontrando os dela novamente. A companhia é mais importante que as poltronas. A funcionária, que claramente nunca havia presenciado alguém dispensando a sessão VIP, fez a troca com uma expressão perplexa. Alguns minutos depois, Helga e Denison estavam caminhando para a sala 2, lado a lado. Por que você fez isso? Helga perguntou quando se acomodaram nas poltronas convencionais. Porque, Denison disse, ajustando-se no assento ao lado dela, minha avó não criou um neto que abandona uma dama, e porque, para ser completamente honesto, estou mais interessado em conhecer você do que em assistir ao filme. As luzes da sala começaram a diminuir, sinalizando o início da sessão. Na escuridão, Helga sorriu. Talvez sua vida estivesse prestes a ficar muito mais interessante, mas ela não fazia ideia de que Denison Costa era o filho do maior empresário do ramo de entretenimento de Goiás, nem que sua decisão simples de ajudar uma idosa na rua acabara de colocá-la no centro de um mundo que ela jamais imaginara fazer parte. O filme estava na metade quando Helga percebeu que não estava prestando atenção na tela. Cada vez que Denison se mexia na poltrona ao lado, ou quando seus braços se tocavam acidentalmente no apoio compartilhado, uma corrente elétrica percorria seu corpo. Era ridículo como um homem que conhecera há poucas horas conseguia causar tal efeito nela. Durante uma cena particularmente intensa do filme, ela o pegou olhando para ela em vez da tela. Quando seus olhos se encontraram no escuro, ele não desviou o olhar, apenas sorriu de um jeito que fez seu estômago dar cambalhotas. O filme não está interessante? Ela sussurrou. Está. Ele respondeu baixinho, inclinando-se levemente na direção dela. Mas você está mais. Helga sentiu as bochechas esquentarem e agradeceu pela escuridão da sala. Nenhum homem jamais havia flertado com ela de forma tão direta e ao mesmo tempo respeitosa. Havia algo em Denison que a fazia se sentir especial, como se fosse a única mulher no mundo. Quando os créditos finais começaram a rolar, eles saíram da sala em um silêncio confortável. O shopping ainda estava movimentado, mas menos frenético que algumas horas antes. E então, o que achou do filme? Denison perguntou enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Gostei, apesar de ter me distraído algumas vezes, Helga admitiu com um sorriso tímido. Eu também me distraí, ele confessou, parando próximo ao elevador. Helga, eu sei que nos conhecemos há poucas horas, mas gostaria muito de vê-la novamente. Podemos jantar amanhã? O coração dela disparou. Parte dela queria aceitar imediatamente, mas sua natureza cautelosa falou mais alto. Denison, Ela hesitou. Não sei nada sobre você, nem mesmo seu sobrenome completo. Você está certa em ser cautelosa, ele disse, parecendo impressionado com sua sensatez. Que tal tomarmos um café agora? Há uma cafeteria aqui no shopping que fica aberta até tarde. Podemos conversar um pouco mais. Helga olhou o horário no celular. Eram quase 11 da noite e ela tinha que trabalhar cedo no dia seguinte. Mas algo na expressão sincera de Denison a fez acenar positivamente. Está bem,
mas só um café rápido. A cafeteria estava quase vazia, apenas algumas mesas ocupadas por casais e grupos de amigos. Eles escolheram uma mesa próxima à janela, que dava vista para o jardim interno do shopping. Então, Helga disse depois que pediram seus cafés: "Me conte sobre você. O que faz no setor de entretenimento?" Denison hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Minha família tem negócios na área, parques temáticos, cinemas, eventos." Ele deu de ombros como se não fosse grande coisa. "Estou me especializando em mídias eletrônicas, porque tenho um projeto pessoal de criar uma emissora de televisão." "Nossa!" Helga disse impressionada, apesar de tentar não demonstrar. "Deve ser um trabalho interessante. Às vezes, mas também pode ser solitário." Seus olhos encontraram os dela. "As pessoas costumam se interessar mais pelo que minha família tem do que por quem eu realmente sou." Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Helga profundamente. Ela estendeu a mão e tocou levemente a dele sobre a mesa. "Eu nem sabia sobre seus negócios familiares quando aceitei assistir ao filme com você," ela disse suavemente. "Aceitei porque você parecia ser uma pessoa genuína, e sua avó é adorável." O sorriso que se espalhou pelo rosto de Denison foi radiante. "Ela vai adorar saber que você disse isso. Vovó tem um sexto sentido para pessoas. Sempre diz que consegue enxergar o caráter das pessoas nos primeiros minutos." "E o que ela viu em mim?" Helga perguntou curiosa. "Bondade," ele respondeu sem hesitar. "Força, autenticidade." Ele parou, como se estivesse debatendo consigo mesmo sobre continuar. "E ela disse que você seria perfeita para mim." Helga quase derrubou a xícara de café. "Ela disse isso?" "Não com essas palavras exatas, mas vovó tem uma forma sutil de comunicar suas ideias." Denison riu. "Tenho certeza de que aquela queda não foi completamente acidental." "Você acha que ela armou tudo isso?" Helga perguntou, entre chocada e divertida. "Conheço minha avó há 28 anos. Ela já tentou me apresentar para meio mundo, mas nunca de forma tão elaborada." Ele balançou a cabeça, rindo baixinho. "E para ser honesto, desta vez ela acertou em cheio." Eles continuaram conversando por mais de 1 hora. Denison contou sobre sua paixão por cinema e teatro, sobre como gostava de canoagem e trilhas nos fins de semana, sobre seu cachorro Tigrão. Helga falou sobre seu trabalho, sua família, sua fé, suas noites de dança nos bailes tradicionais da cidade. "Você dança?" Denison perguntou interessado. "Adoro. Meus pais se conheceram em um baile, então cresci ouvindo que dançar é uma das melhores formas de conhecer o caráter de uma pessoa." "Sua mãe estava certa," ele disse. "Um homem que não sabe conduzir uma mulher na dança provavelmente não sabe conduzi-la na vida." A profundidade do comentário surpreendeu Helga. Havia camadas em Denison que ela estava apenas começando a descobrir. Quando finalmente saíram da cafeteria, era quase meia-noite. Eles caminharam lentamente em direção ao estacionamento, como se nenhum dos dois quisesse que a noite terminasse. "Meu carro está ali." Helga apontou para um Civic branco alguns metros à frente. "O meu está logo ali." Denison indicou uma picape preta do outro lado. "Helga, sobre o jantar de amanhã?" "Sim," ela disse antes que ele terminasse a pergunta. "Eu aceito." O sorriso dele iluminou seu rosto inteiro. "Sério? Sério. Mas em um lugar simples, está bem? Nada muito sofisticado." "Conheço o lugar perfeito," ele disse. "É um restaurante pequeno, familiar, que serve a melhor comida caseira da cidade. Você vai adorar." Eles trocaram números de telefone e Denison insistiu em acompanhá-la até o carro para ter certeza de que estava tudo bem. "Obrigada pela noite maravilhosa," Helga disse quando abriu a porta do carro. "Obrigado você por ter ajudado minha avó e por ter aceitado passar a noite comigo." Ele hesitou por um momento, então se inclinou e beijou levemente sua bochecha. "Dirija com cuidado." Helga entrou no carro com o coração acelerado e as pernas trêmulas. Enquanto dirigia para casa, não conseguia parar de sorrir.
Havia algo especial em Denison Costa, algo que ia muito além de sua aparência atraente ou sua situação financeira confortável. Mas o que ela não sabia era que naquele exato momento, Denison estava ligando para sua avó, que atendeu no primeiro toque como se estivesse esperando sua ligação. "E então, meu querido, como foi o filme?" "Vovó", Denison disse rindo, "você é uma cupido terrível. E eu te amo por isso." Na manhã seguinte, Helga acordou com uma sensação estranha de felicidade borbulhando em seu peito. Por um momento, pensou que havia sonhado com tudo. O encontro com Denison, a noite no cinema, a conversa na cafeteria. Mas quando viu a mensagem dele em seu celular, seu coração disparou novamente. "Bom dia, Helga. Espero que tenha dormido bem. Estou ansioso para nosso jantar hoje. Posso buscá-la às 19 horas. "Denison", ela digitou e apagou uma resposta 3 vezes antes de mandar um simples "Bom dia, dormi ótimo, obrigada. 19 horas está perfeito, até logo." No trabalho, Helga tentou se concentrar nas tarefas do dia, mas sua mente voava constantemente para Denison. Durante o almoço, ligou para sua melhor amiga, Carla, que trabalhava em uma loja no centro da cidade. "Você tem que contar tudo desde o início", Carla exigiu assim que Helga mencionou que havia conhecido alguém especial. Helga relatou os eventos da noite anterior, desde o momento em que ajudou a avó de Denison até a despedida no estacionamento. Carla a ouvia com crescente entusiasmo. "Helga, isso parece coisa de filme. Um cara rico e bonito que dispensa a sessão VIP para ficar com você?" Carla suspirou dramaticamente. "Onde eu encontro um desses?" "Não é sobre ele ser rico, Carla. É sobre como ele me fez sentir. Como se eu fosse especial. Você é especial, boba. Só que a maioria dos homens é cega demais para perceber." Carla fez uma pausa. "Mas espera aí. Como é o sobrenome dele mesmo?" "Costa. Denison Costa." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Carla, você está aí?" "Helga?" A voz de Carla estava estranha. "Você disse que a família dele tem negócios com entretenimento, certo?" "Sim, por quê?" "Meu Deus do céu, Helga. Acho que você não faz ideia de com quem você se meteu." O estômago de Helga se contraiu. "O que você quer dizer? Costa Entretenimento? O maior conglomerado de parques temáticos e eventos de Goiás? Eles são donos de metade dos cinemas da cidade, dos principais eventos de shows, das maiores arenas esportivas." Carla falava rapidamente, como se estivesse lendo uma lista. "Helga, se for quem eu estou pensando, esse cara é praticamente a realeza de Goiânia." Helga sentiu o sangue drenar de seu rosto. "Isso não pode estar certo. Tem mais. O pai dele, Ricardo Costa, é um dos homens mais ricos do estado. A mãe foi modelo internacional antes de se casar. Eles moram naquele condomínio super exclusivo." Carla parou de falar abruptamente. "Helga, você ainda está aí?" "Estou." Helga murmurou, sua mente girando. "Carla, isso significa que você está saindo com um herdeiro multimilionário, sim?" Helga desligou o telefone em estado de choque. Como havia sido tão ingênua? Os sinais estavam todos lá. As roupas caras da avó, a forma confiante como Denison falava sobre o setor de entretenimento, os ingressos VIP. Ela havia pensado que ele tinha uma situação financeira confortável, não que era um dos homens mais ricos da cidade. O resto do dia de trabalho passou em um borrão. Helga mal conseguia se concentrar, sua mente alternando entre a excitação de estar saindo com alguém especial e o pânico de estar completamente fora de sua liga. Às 6 da tarde, estava em casa, parada diante do guarda-roupa, com um nó no estômago. O que uma pessoa vestia para jantar com um multimilionário em um restaurante simples? Todas as suas roupas pareciam inadequadas de repente. Sua mãe, Marta, apareceu na porta do quarto. "Filha, você está bem?" "Está parecendo nervosa desde que chegou." "Mãe!" Helga se virou para ela. "O que você faria se descobrisse que a pessoa com quem vai sair é muito mais rica do que imaginava?" Marta franziu o senho. "Depende. Ele mentiu sobre isso?" "Não exatamente.
Ele só não foi específico. Helga se sentou na cama. Mas a diferença entre nossas situações é enorme. Helga Miranda, sua mãe disse firmemente, sentando-se ao lado dela. Você é uma mulher íntegra, trabalhadora, inteligente e bonita. Se esse homem não conseguir enxergar isso, independentemente do que tem na conta bancária, então ele não merece você. Mas e se ele esperar coisas que não posso oferecer? Lugares que não posso frequentar? Então vocês não são compatíveis, e é melhor descobrir isso agora. Marta segurou o rosto da filha entre as mãos. Mas se ele for o homem que você me descreveu ontem à noite, alguém que dispensou luxo para passar tempo com você, então talvez a diferença financeira não seja o mais importante para ele. Helga respirou fundo e assentiu. Você está certa. Sempre estou, Marta brincou. Agora vista aquela blusa azul que realça seus olhos e pare de se preocupar. Se deu certo ontem sendo você mesma, vai dar certo hoje também. Às exatas 7 da noite, a campainha tocou. Helga desceu e abriu a porta para encontrar Denison parado na soleira, mais bonito ainda do que lembrava. Ele vestia uma camisa azul clara e jeans escuros e carregava um pequeno buquê de margaridas. Oi, ele disse, com aquele sorriso que fazia suas pernas bambear. Oi, ela respondeu, tentando controlar os nervos. Ele estendeu as flores. Não sabia qual sua flor favorita, mas margaridas me lembraram de você, simples e bonitas. Helga aceitou o buquê, tocada pela escolha. Rosas teriam parecido pretensiosas, mas margaridas eram perfeitas. Vou só colocar na água, ela disse. Quando voltou, Denison estava conversando com seu pai na sala. Valdecir, em seu uniforme da barbearia, parecia estar interrogando o rapaz de forma discreta, mas eficiente. Trabalho com minha família mesmo, senhor. Estamos expandindo os negócios para a televisão. Papai, Helga interrompeu. Vamos indo? Claro. Denison se levantou e estendeu a mão para seu pai. Foi um prazer conhecê-lo, seu Valdecir. Igualmente, rapaz. Cuide bem da minha filha. Pode deixar, senhor. No carro, Helga ainda se sentia tensa. Denison percebeu imediatamente. Você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Helga hesitou. Depois decidiu ser direta. Descobri quem você realmente é. Denison diminuiu a velocidade e a olhou rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. Seu maxilar se contraiu. Ah, por que não me contou ontem? Ela perguntou. Porque queria que você me conhecesse como pessoa antes de saber sobre minha família. Ele suspirou. Você tem ideia de quantas mulheres já se interessaram por mim apenas pelo sobrenome que carrego? Então me testou? Não! Ele parou o carro em um estacionamento próximo e se virou para encará-la completamente. Helga, eu não quis te testar. Eu quis ter uma chance real com você. Uma chance de você gostar de mim por quem eu sou, não pelo que tenho. Ela estudou seu rosto, procurando sinais de desonestidade, mas encontrou apenas sinceridade e vulnerabilidade. Você acha que isso muda alguma coisa entre nós? Ele perguntou baixinho. Helga pensou na conversa com sua mãe, na forma como se sentira especial na noite anterior, na genuinidade que via nos olhos dele. Não. Ela disse finalmente. Mas de agora em diante nada de segredos, está bem? O alívio no rosto de Denison foi palpável. Nada de segredos, ele concordou. Ele ligou o carro novamente, mas antes de sair do estacionamento, segurou a mão dela. Helga, independentemente do que eu tenha ou não tenha, você precisa saber que ontem foi a melhor noite que tive em anos. Não por causa do filme, mas porque finalmente conheci alguém real. Ela apertou a mão dele de volta, sentindo a honestidade em suas palavras. Para mim também foi especial. Então vamos jantar? Prometo que o restaurante é realmente simples. Minha tia é dona do lugar e ela vai adorar conhecer você. Helga sorriu, finalmente relaxando. Vamos,
Mas enquanto dirigiam em direção ao restaurante, nenhum dos dois imaginava que a tia de Denison havia passado o dia inteiro preparando uma emboscada romântica que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. O restaurante Vila Esperança ficava em uma casa antiga, convertida no setor sul, com jardins exuberantes e uma atmosfera acolhedora que imediatamente fez Helga se sentir em casa. Luzes de festa estavam penduradas nas árvores, e o som baixo de música instrumental criava um ambiente romântico sem ser exagerado. Denison, uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, se aproximou assim que eles entraram. Tinha cabelos castanhos presos em um coque baixo e usava um vestido preto simples, mas sofisticado. E esta deve ser a famosa Helga. Helga piscou, surpresa. Famosa? Tia Isabela. Você está exagerando, Denison disse, corando levemente. Helga, esta é minha tia Isabela, dona deste lugar maravilhoso. Exagerando nada, Isabela riu, abraçando Helga calorosamente. Minha sogra me ligou hoje de manhã contando tudo sobre você. Disse que finalmente encontrou a mulher perfeita para meu sobrinho. Helga lançou um olhar para Denison, que parecia tão surpreso quanto ela. Sua avó contou para todo mundo? Aparentemente sim, ele murmurou. Vovó trabalha rápido quando quer alguma coisa. Isabela os conduziu para uma mesa reservada em uma varanda privativa, decorada com velas e flores frescas. Era íntimo demais para ser coincidência. Tia, Denison disse suspeitamente, você preparou isso antes de saber que nós viríamos? Que absurdo! Isabela respondeu com uma inocência exagerada. Sempre deixo uma mesa especial preparada. Nunca se sabe quando vou precisar impressionar uma visita importante. Helga e Denison trocaram olhares divertidos. Estava claro que a família dele havia conspirando para que a noite fosse perfeita. O menu hoje será surpresa, Isabela anunciou. Vou preparar pessoalmente os pratos especiais da casa. Vocês só precisam relaxar e se conhecer melhor. Quando ficaram sozinhos, Denison balançou a cabeça, rindo. Peço desculpas pela minha família. Eles podem ser um pouco intensos quando gostam de alguém. Eles mal me conhecem, Helga disse, tocada mas confusa. Helga, minha avó tem uma teoria. Ela diz que quando você encontra a pessoa certa, você sabe imediatamente. Não é sobre tempo, é sobre conexão. Denison segurou a mão dela sobre a mesa, e honestamente, eu estou começando a acreditar nela. O coração de Helga acelerou. Você mal me conhece também. Conheço o suficiente para saber que você ajuda desconhecidos na rua, que trata pessoas mais velhas com respeito, que não se impressiona com dinheiro, que tem uma família que a ama e valores sólidos. Seus olhos encontraram os dela. Essas são as coisas que realmente importam. Antes que Helga pudesse responder, Isabela voltou com uma garrafa de vinho e 2 pratos cobertos. O primeiro prato, ela anunciou dramaticamente, risoto de camarão com aspargos, especialidade da casa. Quando levantaram as tampas, Helga teve que admitir que a apresentação estava impecável. O risoto estava cremoso na medida certa e o aroma era irresistível. Está delicioso, ela disse após a primeira garfada. Minha tia é formada na Itália, Denison explicou com orgulho. Ela poderia trabalhar em qualquer restaurante do mundo, mas prefere este lugarzinho. É porque aqui eu posso cuidar das pessoas que amo, Isabela disse, aparecendo silenciosamente ao lado da mesa. Comida feita com amor tem um gosto diferente. Durante o jantar, Denison contou mais sobre sua família. Sobre como seu pai havia construído o império empresarial do zero, começando com um pequeno parque de diversões. Sobre como sua mãe havia deixado a carreira de modelo internacional para se dedicar à família, mas agora tinha seu próprio canal de beleza e saúde. Sobre sua irmã mais velha, Carolina, que era a CFO da empresa familiar. E você? Helga perguntou. Sempre soube que trabalharia na empresa da família? Na verdade, não. Quando era adolescente, queria ser cineasta, sonhava em dirigir filmes. Denison tomou um gole de vinho.
Mas quanto mais aprendi sobre os negócios familiares, mais me interessei pelo lado da produção e distribuição. Agora vejo meu projeto da emissora como uma forma de unir minha paixão pela mídia com os negócios. É bonito quando conseguimos transformar paixão em trabalho, Helga comentou. E você sempre quis trabalhar em uma distribuidora? Helga riu. Definitivamente não. Eu queria ser professora. Mas quando terminei o ensino médio, minha família precisava de dinheiro, então comecei a trabalhar como secretária para ajudar. Acabei gostando da área administrativa. Você ainda pensa em ensinar? Às vezes. Talvez um dia eu volte a estudar. Ela deu de ombros. Por enquanto, estou feliz onde estou. Denison a estudou por um momento. Você sabe que nunca é tarde para perseguir sonhos, né? Antes que ela pudesse responder, Isabela chegou com a sobremesa. Petit gâteau de chocolate com sorvete de baunilha. O doce perfeito para uma noite perfeita, ela disse com um piscar de olho. Quando terminaram de comer, Denison sugeriu uma caminhada pelos jardins do restaurante. Eles passaram entre as árvores iluminadas, o som suave de uma fonte de água, criando uma trilha sonora romântica. Posso te fazer uma pergunta? Helga disse quando se sentaram em um banco próximo às roseiras. Claro, porque você ainda está solteiro. Imagino que não faltem pretendentes. Denison foi silencioso por um momento, considerando a resposta. Porque a maioria das mulheres que conheço está interessada no que eu represento, não em quem eu sou. Festas, viagens, estilo de vida. Ele olhou para ela. Eu queria encontrar alguém que me escolhesse mesmo se eu fosse apenas um cara comum com um trabalho comum. E como você sabe que eu não estou interessada no seu dinheiro? Helga perguntou, provocando-o gentilmente. Porque você quase fugiu quando descobriu quem eu era? Ele riu. E por que você insistiu em um lugar simples para jantar? E por que? Ele hesitou. Porque quando você me olha, eu vejo interesse genuíno, não cifrões. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a intimidade do momento. A brisa noturna trazia o perfume das flores, e as luzes suaves criavam uma atmosfera quase mágica. Helga, Denison disse suavemente, eu sei que é muito cedo para falar isso, mas sinto que há algo especial acontecendo entre nós. Algo que não quero desperdiçar. Ela se virou para encará-lo completamente. Eu sinto a mesma coisa. É assustador e emocionante ao mesmo tempo. Podemos ver onde isso nos leva, sem pressa, sem pressão, apenas sendo nós mesmos? Eu adoraria, ela respondeu. Denison se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas Helga não se afastou. Quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente. O beijo foi doce, respeitoso, mas carregado de promessas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Isso foi... Helga começou. Perfeito, Denison completou. De volta ao restaurante, Isabela os esperava com um sorriso satisfeito, como se soubesse exatamente o que havia acontecido no jardim. Espero que tenham gostado do jantar, ela disse, abraçando Helga novamente. E espero vê-la novamente em breve. Com certeza, Helga respondeu, surpreendendo-se com sua própria convicção. No caminho de volta para casa, eles conversaram sobre planos para o fim de semana. Denison a convidou para conhecer sua família no domingo, um churrasco casual em sua casa. Tem certeza de que estão prontos para isso? Helga perguntou nervosa. Minha família já decidiu que gosta de você antes mesmo de conhecê-la. O difícil já passou. Quando chegaram na casa de Helga, Denison a acompanhou até a porta. Obrigada pela noite maravilhosa, ela disse. Obrigado você por dar uma chance a tudo isso. Ele segurou suas mãos. Helga, eu estou muito feliz por minha avó ter tropeçado ontem. Ela riu. Eu também. Ele se inclinou e beijou sua testa delicadamente. Até amanhã. Vou ligar para você de manhã. Helga entrou em casa flutuando nas nuvens. Sua mãe estava na sala, fingindo assistir televisão, mas claramente esperando por ela. E então, como foi? Mãe,
Helga se sentou ao lado dela, os olhos brilhando. Acho que estou me apaixonando. Já era a hora. Marta sorriu. Você merece ser feliz, minha filha. Mas enquanto Helga se preparava para dormir, pensando na sensação dos lábios de Denison nos seus, ela não tinha ideia de que em menos de 48 horas sua vida seria virada de cabeça para baixo por uma revelação que testaria tudo o que ela acreditava sobre amor, família e seu próprio valor. Epílogo. 6 meses depois, Helga estava parada diante do espelho do quarto que agora dividia com Denison no apartamento que compraram juntos. O anel de noivado em seu dedo captava a luz da manhã, lembrando-a de como sua vida havia mudado completamente desde aquela noite fatídica no cinema. A revelação que tanto a assustara meses atrás havia acontecido no churrasco da família Costa. Descobrir que estava jantando com um dos homens mais ricos de Goiás havia sido chocante, mas descobrir que sua futura sogra era Fernanda Costa, a ex-modelo internacional cujo canal de beleza ela seguia religiosamente, quase a fez desmaiar. Mas a família de Denison a havia acolhido com tanto carinho que suas inseguranças sobre diferenças sociais logo se dissiparam. Ricardo Costa, o patriarca da família, havia se encantado com sua autenticidade. Carolina, a irmã de Denison, tornou-se uma grande amiga. E a avó de Denison? Bem, ela continuava se gabando de ter sido a Cupido responsável por tudo. Pronta? Denison apareceu na porta, impecável em seu smoking preto. Helga sorriu, ajeitando o vestido de noiva simples, mas elegante que havia escolhido. Pronta? Você está linda, ele disse, aproximando-se e beijando delicadamente sua bochecha para não borrar a maquiagem. Você não está mal também, ela brincou, ajeitando a gravata dele. Eles haviam decidido por uma cerimônia íntima, apenas família e amigos próximos, na igreja que Helga frequentava desde criança. Nada de ostentação ou eventos grandiosos, apenas o essencial, 2 famílias se unindo e 2 pessoas prometendo amar uma à outra para sempre. Nervosa? Denison perguntou. Um pouco. E você? Nem um pouco, ele respondeu com convicção. Estou ansioso para chamar você de esposa. Eles desceram juntos, onde os carros os esperavam. As famílias já estavam na igreja e Carla, a madrinha de Helga, havia ligado 3 vezes para confirmar que estava tudo certo. Na igreja pequena, mas cheia de amor, Helga caminhou pelo corredor, acompanhada por seu pai, que chorava discretamente. Na primeira fila, via sua mãe enxugando os olhos com um lenço, e do outro lado, a avó de Denison, acenando discretamente com um sorriso radiante. Quando chegou ao altar e olhou nos olhos de Denison, Helga soube com certeza absoluta que estava fazendo a escolha certa. Não importava de onde cada um vinha ou o que tinham. O que importava era o que construiriam juntos. Durante os votos, Denison falou sobre como uma simples gentileza havia mudado sua vida para sempre e como ele prometia passar o resto da vida sendo digno do coração puro dela. Helga prometeu amar não o herdeiro milionário, mas o homem que dispensara luxo para ficar ao lado dela, que a fazia rir, que respeitava seus sonhos. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo deles foi acompanhado por aplausos emocionados e algumas lágrimas alegres. Na pequena recepção no Vila Esperança, Isabela havia se superado novamente. A comida estava perfeita, a decoração simples, mas elegante, e a atmosfera era de pura felicidade. Durante a valsa dos noivos, Denison sussurrou no ouvido de Helga. Obrigado por ter ajudado uma senhora desconhecida naquele dia. Obrigada por ter sido neto dela. Helga respondeu rindo. Mais tarde, quando os noivos cortaram o bolo, a avó de Denison se aproximou deles. Eu sabia, ela disse com satisfação. Desde o primeiro momento eu sabia que vocês eram perfeitos um para o outro. Vovó, Denison a abraçou. Obrigado pela queda mais conveniente da história. Queda? Ela fingiu indignação. Foi um tropeço genuíno. O fato de ter resultado no casamento perfeito foi apenas destino.
Helga beijou a bochecha da senhora que havia mudado sua vida. Obrigada por nos ter apresentado, vovó. Obrigada a você, minha filha, por ter um coração tão bondoso. É isso que faz dele um homem melhor a cada dia. Meses depois, quando Helga finalmente voltou à faculdade para realizar seu sonho de ser professora, com o apoio incondicional de Denison, ela refletia sobre como uma única decisão de ajudar alguém havia transformado completamente seu destino. Ela não havia conquistado um herdeiro milionário por ser gentil com uma idosa. Ela havia conquistado um companheiro de vida por ser exatamente quem sempre foi, uma pessoa íntegra, bondosa e autêntica. E isso, ela aprendeu, era muito mais valioso que qualquer fortuna. A vida tinha uma forma engraçada de colocar as pessoas certas em nosso caminho exatamente quando precisávamos delas. E às vezes, tudo o que era necessário era um coração disposto a estender a mão para ajudar.